Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo nós iremos fazer um simulado sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, questões 2023. Nós iremos saber quais são os assuntos pertinentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente que as bancas na área de educação estão cobrando. Então, ponto a ponto, questões aqui para que você possa realmente ter como referência, como arcabouço, esse material para que você possa chegar bem na hora da sua prova. Mas antes, se inscreva no canal, acione ao sininho e lembre-se, o seu like é muito importante para que possa desenvolver o nosso conteúdo e para que pessoas possam conhecer o nosso material. Pode tocar na tela, por favor? Nós temos aí, então, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos fazer um simulado questões 2023. Estamos juntos até a convocação. Primeira questão diz o seguinte: o ECA deixa claro em seu artigo 53 que a criança e o adolescente têm o direito à educação escolar, a qual apresenta as seguintes finalidades: pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Acerca do trabalho adolescente, assinale a única alternativa compatível com o artigo 60 do referido diploma legal. Então, quando a gente vai lá para o artigo 60, nós temos que são menores de 14 anos, salvo condição de aprendiz. Então, é proibido o trabalho para menores de 14 anos, salvo condição de aprendiz. É isso que diz lá o artigo 60, beleza? Então, o que você precisa entender? Menor não pode trabalhar. Se for menor de 14 anos, se ele tiver na condição de aprendiz, beleza. Essa é a salvo-conduta, beleza? Então pode colocar na tela, por favor. Então, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo condição de aprendiz. Justamente isso que está lá no artigo 60. Pode gabaritar, gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta 7 incisos. Em 7 incisos, aquilo que constitui o dever do Estado para com o ser humano, desde o nascimento até os 18 anos de idade. Com base nessa referência legal, assinale, dentre as alternativas enumeradas abaixo, o único direito que não é assegurado pelo poder público a estes indivíduos: atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, correto, de acordo com o artigo 54, no seu inciso 3º. Atendimento em creche e pré-escola às crianças desde o nascimento, ou seja, 0 anos de idade, até 5 anos de idade. Aqui nós estamos falando de educação infantil, correto, de acordo com o inciso 4º. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, correto também, de acordo com o inciso 2º. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, correto, de acordo com o inciso 7º. E, por fim, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições da criança trabalhadora. Não da criança trabalhadora, mas sim do adolescente, ok? Então, está errado aqui, porque na verdade não é criança, é adolescente. Então, aquele que não se enquadra é o gabarito letra E. Próxima questão diz o seguinte: atender a criança e o adolescente e aplicar medidas de proteção de acordo com o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente são atribuições de quem, pessoal? Quem é o órgão? Conselho Tutelar. Maravilha? Pode colocar na tela, por favor. Gabarito, portanto, letra C. Próxima questão diz o seguinte: a criança e o adolescente têm um direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Preceito do ECA
assegurando-se o quê, pessoal? Vamos lá. Desigualdade de condições? Não, pessoal. É igualdade, ok? Artigo 53, inciso 1º. Direito de não contestação a critérios avaliativos? Tem o direito, sim. Onde é que está esse direito, professor? Artigo 53, inciso 3º, ou seja, direito à contestação de critérios avaliativos, beleza? Lá no artigo 53, inciso 3º, fala que sim, há o direito de contestação dos critérios avaliativos, beleza? Então, questão errada. Vem comigo. Igualdade de condições para acesso e permanência da escola? Correto, pessoal. Aqui nós estamos falando do artigo 53, o inciso 1º. Nosso gabarito aí, letra C. E para desencargo de consciência, elevados níveis de repetência. Na verdade, aqui não está se falando de um direito, de algo que é assegurado. Aqui nós estamos falando lá do artigo 56, que vai falar que quando há elevados níveis de repetência, o estabelecimento de ensino deve avisar ao conselho tutelar. Perfeito? Então aqui não se trata de algo que é assegurado. Elevado nível de repetência não é assegurado. Na verdade, você precisa falar para o conselho tutelar, indicar ao conselho tutelar, se remeter ao conselho tutelar o que está acontecendo lá na instituição. Beleza? Então pode colocar aí na tela, artigo 56, lá no seu inciso 3º, tá bom? Então nosso gabarito aí, letra C. Próxima questão, diz o seguinte: o artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental, nos casos de maltrato envolvendo seus alunos, elevados níveis de repetência, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares, comunicarão ao... Aqui é justamente o ponto que nós colocamos lá, ao Conselho Tutelar. Aqui, quando você tem esses casos que foram colocados aqui no enunciado, você precisa comunicar ao Conselho Tutelar. Gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: segundo a lei do ECA, a participação sem discriminação da criança e do adolescente em vida familiar e comunitária se caracteriza como direito à liberdade. Está lá no artigo 16, no seu inciso 5º. Portanto, nosso gabarito, letra D. Próxima questão, pode deixar na tela ainda. De acordo com a lei do ECA, em regra geral, a idade em que uma pessoa é considerada adolescente está compreendida entre 12 e 18 anos, de acordo com o artigo 2º. É muito importante frisar que quando a gente fala de adolescente, pessoa considerada adolescente, não existe incompleto, tá? Não existe 18 anos incompletos. Muitas pessoas me perguntam. Essa questão da nomenclatura incompleta se refere à criança. Tome muito cuidado com isso, para você não confundir na hora da prova, perfeito? Portanto, lá no artigo 2º fala adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Maravilha? De idade. Então pode colocar na tela para mim, por favor. Nós temos aí, portanto, o gabarito, letra B. Próxima questão diz o seguinte. A próxima questão diz o seguinte: o ECA foi um marco inovador no país para o cuidado de menores, pois é baseado na doutrina de proteção integral, ok? Onde está escrito isso, professor? Lá no artigo 1º. Lá no artigo 1º. Portanto, nosso gabarito é o gabarito letra C. Próxima questão diz o seguinte: pelo ECA, a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem,
da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais caracteriza o que, professor? Direito ao respeito. Respeito. Onde está escrito isso, professor? Artigo 17, lá no caput, no cabeçalho. Maravilha? Então, direito ao respeito. Portanto, gabarito, letra A. Próxima questão, deixa ainda aí, por favor. Diz o seguinte: leia o trecho referente ao artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata sobre o direito à educação. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Em sequência, as palavras que completam corretamente as lacunas são gabarito, letra D de dado. Então é isso, pessoal, que nós temos aí para que possamos te ajudar dentro do seu processo de estudos. Volte, faça quantas vezes você quiser, assista quantas vezes você quiser, tire suas dúvidas, dê uma olhada lá no Estatuto da Criança e do Adolescente para te ajudar dentro desse processo. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.